Bom dia, bom dia. Pergunta prévia. Quem gosta de estar nesta escola, levanta o braço. Baixem. Agora vamos lá ver quem não gosta. São poucos, é uma minoria. Eu contei que não gostavam 18. Portanto, a grande maioria gosta. Bom, agora vamos dividir isto em duas partes. Eu sei que estão preparados para a segunda. E eu introduzi uma primeira. A segunda é vocês fazerem perguntas. Não é isso? Estão preparados? Porque eu já vi uma lista dos que vão fazer, não das perguntas, mas de quem vai fazer. Mas eu vou agora à primeira parte que passou pela cabeça esta noite, que é a seguinte. Eu vou fazer perguntas. Poucas, muito poucas. Que não são perguntas. É, no fundo, desafiar-vos. Eu vou desafiar ao acaso. E depois vocês levantam o braço e falam. Primeira parte é: quais são, na vossa opinião, os principais problemas de Portugal? Ora bom, espera aí, vou, nesta primeira parte, deixar que vocês levantem o braço, mas digam curto, para falarem muitos. Depois, na segunda parte, perguntam-me o que quiserem sobre Portugal, o Presidente, tudo o que entenderem, problemas portugueses. Bom, primeira parte. Quem quer começar por dizer um problema que para si é importante em Portugal? Tu. Rápido, curto, levanta-te, diz o nome e dizes: para mim, o problema é este. Eu sou a Ângela. Microfone. Eu acho que é falta de informação. Em que sentido? Rápido. Em geral. Falta de informação. É a Ângela que diz. Em geral, tu sentes que há falta de informação. De algumas informações. De algumas informações. Por exemplo. Agora sim. Não, mas por exemplo, sobre quê? Sobre a vida das pessoas, sobre a saúde, sobre a educação. Em geral. Sim. Bom. Tu. Espera aí, para ouvir ainda. Sou Matilde. Matilde e eu acho que é os problemas com a justiça, é muito lento em Portugal. Porquê? Porque os processos são muito lentos e há processos que nunca chegam. Processos lentos na justiça. Sim. Muito bem. Outro ponto. Mais. Quem mais quer? Olá, está aqui à frente. Tu, diz lá. Espera aí. Bruno Santos é o meu nome. Um dos problemas é a saúde. Por quê? Porque as pessoas demoram muito tempo para serem atendidos. Sim. Portanto, informação, justiça, tempo de espera na saúde. Mais, tu aí. Meu nome é Odete. Eu acho que é a imigração que está a causar muitos problemas em Portugal. Muitas pessoas a emigrar, depois há poucas pessoas a trabalhar e não há como... Devia haver mais jovens a ficarem cá e a não emigrar. Sim. Muito bem. Quarto problema. Quinto problema, tu ali. Eu sou a Cleide e eu acho que é o desemprego. Desemprego. Mas tens a noção de que já esteve muito pior do que está. Sim. Mas Sim, podia melhorar. mas desemprego ainda assim, preocupação. Tu aqui. Toma. Boa tarde, eu sou o Joy e, na minha opinião, é a igualdade salarial. Em que sentido? Igualdade Salarial, salarial entre homens e mulheres, exato, de acordo com a idade, de acordo com todas as coisas. em geral. Muito bem. Mais, tu aí, passa o microfone para lá. Espera. Primeiro tu, diz. Ouçam lá. Sou a Marta e acho que a organização das florestas é um problema em Portugal. Problema das florestas, pensaste nisso por causa dos fogos, não é? Problema importante em Portugal. Muito bem, passa para trás. O meu nome é Micaela e eu acho que, embora seja muito importante, eu acho que a arte não é valorizada como deve ser. A arte ou a cultura em geral? A cultura em geral, exatamente. Não há uma aposta suficiente da cultura em geral. Conservatórios, dança, teatro, escultura, tudo o que expressa a criatividade dos jovens. Devia ser mais apoiado. Lá para trás.
Lá para trás, onde é que está o microfone? Passe o microfone lá para trás. Vá. Vá. Bom dia, eu sou o Bruno. Acho que um dos maiores problemas em Portugal é a diminuição da taxa de natalidade. Diminuição de taxa de natalidade, problema muito grave. Muito bom. Bom, mais. Aí ali, vá. Bom dia, eu chamo Samanta e acho que um dos verdadeiros problemas de Portugal é cortarem no povo e não cortarem no Estado. Com todo o respeito. Cortarem só no povo e não cortarem também no Estado. Vocês perceberam? Cortarem no povo, não cortarem no espaço. Tenho um microfone. Olá, bom dia, eu sou o Ricardo. Põe-te de pé, põe-te de pé. Peço desculpa. Eu sou o Ricardo e acho que um dos problemas também que nós temos maiores é, por exemplo, nós falarmos sempre nos jovens e nunca apoiarmos os idosos, que tanto nos deram e que tanto nos formam. Por isso, eu acho que um dos problemas maiores que nós temos é exatamente esse, não cuidarmos do nosso povo mais de terceira idade. Bom, idosos. Bom. Tu, microfone ali, para o outro lado. Bom dia, meu nome é João Ramos e eu acho que um dos maiores problemas do país também é o desenvolvimento do interior do país. Interior do país. Haver desigualdades relativamente ao interior do país. Bom, mais. Quem mais? Senão eu passo a fazer outra pergunta. Tu ainda aí, vá. Microfone. Pega aí no microfone. Eu sou a Mariana e eu acho que as outras áreas para além das ciências não são tão valorizadas e também fazem falta. Bom, não sei se entenderam que é, aposta-se muito na investigação, nas ciências, mas, por exemplo, artes, letras, outras áreas diferentes. São importantes para o desenvolvimento humano. São importantes, o humano não tem a mesma aposta muitas vezes. Bom, e agora eu vou mudar de pergunta. E quem quiser falar também curtinho, diz curtinho o que tem a dizer. O que é que vocês podem fazer para mudar Portugal? O que é que cada um de vocês diz? Olha, eu por mim gostava de fazer isto. Eu por mim gostava de apostar nisto. As pessoas são diferentes, vão ter caminhos diferentes. Já pensaram um bocadinho no vosso futuro ou não pensaram? Quem é que quer começar? Tu outra vez, vá. Espera aí, microfone. Vá. Eu acho que era importante desenvolver projetos, desenvolver-se a empatia entre as pessoas e o humanismo também. Humanismo, e tu estás disponível para isso? Neste momento acho que sim, mas de outra maneira, não só através Eu queria das que palavras. fosse uma aposta de cada um. Eu, por mim, acho que podia ajudar nisto. Eu, por mim, eu acho que conseguia mudar isso através da música. Da música, pronto. Através da música, contribuir para a felicidade. Mais, quem mais? Quem mais? Tu. Espera aí, microfone para ali. Temos de ter o maior número de vocês a falarem. O meu nome é Patrícia e eu acho que nós devíamos apostar na sociedade da terceira idade. Muitos idosos não conseguem sair de casa e isso está a prejudicar muito. Já no interior vê-se isso e acho que devíamos apostar em atividades para eles. E tu estás disponível para ser voluntária, por exemplo, nisso? Bom, disponível. então cá está. Temos aqui um compromisso de voluntariado. Para trás. Eu acho que já que temos Portugal está na moda, podemos apostar mais no turismo e assim provavelmente saímos da crise. E tu vês-te nisso? Vivo. Vês? Vivo. Já temos ali uma futura especialista na matéria de turismo. Temos aqui outra vez aqui o nosso homem. Vamos embora. Na minha opinião, ao meu ver, algo fundamental que todos não cumprimos é entreajuda. Porque se todos dermos a mão uns aos outros,
apoiando em aspectos em que todos necessitamos, podemos levar o país avante. Porque se somos uma família, temos que nos ajudar. Muito bom. Mais. Tu. Pior é que são os mesmos. Atenção, tímidos, preparem-se para falar. Apostar em projetos de solidariedade social. Não é só importante dar coisas a quem não as tem, mas sim ensinar-lhes a como as ter e como se desenvolver e como sair de momentos difíceis. Muito bem, tu. Olá, eu sou a Daniela e eu acho que devíamos lutar mais pelos direitos humanos. Maior luta pelos direitos humanos. Temos aqui uma ativista pelos direitos humanos. Deviam ser todos e todas ativistas pelos direitos humanos. Tu agora, que eu não tenho estado a ver aqui, que está mais perto. Sou Tomás e acho que devia haver uma subida nos salários das pessoas para não haver um grande número de pessoas com dificuldades na sua vida. Muito bem. Muito bom. Quem mais? Aqui outra vez este jovem. Esperem já e vamos atrás. Olá, eu acho que para nós resolvermos as questões como o humanismo e tudo mais, devíamos apostar em maneiras diferentes de ensino, como por exemplo, já estamos a apostar com o perfil do aluno e tudo mais, mas uma maneira de ensino mais humanista acho que criava seres humanos, não seres humanos. Para ti, o que é esse ensino mais humanista? É ser um ser mais sensível, ser um ser empático, conseguir pôr no lugar do outro, ser realmente um ser empático. Atenção, professoras e professores, já ouviram, não? Eles já são assim, muitos deles e muitas, não é? Bom, agora aí atrás. Espera aí. Tudo bem. Então, o meu nome é Wilson e eu, para a adição destas coisas que os meus colegas já disseram, também devíamos apostar em nós próprios e ser os melhores na área que nós desejamos. Muito bem, acreditar em vocês próprios, serem os melhores. Para trás, para trás, para trás. Ai, tu primeiro, vá. Espera aí. Eu sou a Ana e acho que devíamos apostar e ajudar mais os sem-abrigos que temos em Portugal e não apostar tantos nos que vêm de fora. Ora bom. Ora bom, temos aqui, não sei se perceberam, o que ela quis dizer é apostarmos aqueles que mais precisam, nomeadamente os sem-abrigo, mas em rigor, quer os que já cá estão, muitos deles vieram de fora. Portanto, também não podemos ignorar isso, não é? Vivendo cá dentro. Bom, lá para trás. Eu acho que devíamos instigar mais um interesse sobre a política aos jovens hoje em dia, porque cada vez a abstenção é um problema nas legislativas e em todas as eleições do país, porque nós como cidadãos, é verdade, nós como cidadãos não nos sentimos preparados logo desde cedo a exercer o nosso direito de voto, o nosso direito de cidadão. Ora bom, maior participação política, tem que estar atentos, participar por todos os meios, escola, comunidade local, organizações, associações, meios de comunicação, tudo. Bom, e agora mais, ali, temos aqui à frente, então tu primeiro. Eu queria dizer, mais oportunidades a jovens que estão a acabar agora a faculdade, muitas das vezes não têm trabalho e vão trabalhar para sítios que supostamente não têm a ver com aquilo que eles se formaram. Ora bom, atenção àqueles que estão a acabar a faculdade. Boa tarde, chamo-me João Figueiredo e acho que devia haver uma maior interiorização do país. É porque há muita interiorização neste país. Eu acho que devia haver mais meios estabelecidos no interior do país. Porque... Ora bom, cá está. Uma aposta a ir trabalhar, estavas disponível para ir para lá? Até que sim. Trabalhar? Bom, é importante como aposta. Ora bom, diz tu, estás aqui. Antes de mais, bom dia a todos. Eu sou Ana Duarte. Eu penso que há uma questão que é a questão dos refugiados, em que nós, nas escolas, devíamos implementar medidas para que houvesse menos preconceito com eles, porque eles merecem também o nosso respeito. Ora bom.
Mas aqui vou eu perguntar a todos. Quem é que aqui acha que tem preconceito em relação aos refugiados? Levanta o braço. Não, mas eu não tenho. E quem acha que não tem preconceito em relação aos refugiados? Bom, portanto, vocês estão preocupados é com os outros que não estão aqui, não é? Não é com quem está aqui. Bom, é um bom começo. É um bom começo. Bom, e agora chegados a isto, que ainda temos muito tempo, onde é que está a menina, que é esta jovem que tem aqui a lista dos que vão fazer perguntas? Vai passar. Ora bom, então agora perguntem-me a mim. Quem é que começa? Vamos fazer o seguinte. Primeiro perguntam aqueles que já estão organizados para perguntar. E depois vamos às perguntas selvagens. Bom, portanto, vamos. Primeiro, então, rápido. Bom dia, eu sou a Andréa Morgado e uma das perguntas que nós todos consideramos fazer-lhe é: quais são os valores que considera que um governante deve ter para que uma sociedade justa tenha equidade? Ora bom, resposta rápida para responder a muitos. Antes do mais, respeitar a dignidade das pessoas. Mas das pessoas, cada uma das pessoas de carne e osso, são diferentes, não há duas pessoas iguais. E aceitar a diferença é a coisa mais difícil na vida, aceitar que os outros são diferentes de nós. E respeitar a diferença. E olhar para essas pessoas, estar atento a elas. Não nos fecharmos de forma egoísta. Que, em geral, é o que nos acontece a todos, mas quem tem poder acontece mais. Porque tem muitas coisas para resolver, tem muitos papéis para despachar, tem programas muito fechados, e, portanto, às tantas, houve sempre os mesmos que lhe dizem aquilo que já sabem que ele gosta de ouvir, ou ela gosta de ouvir, e fecham-se. E esse respeito pelas pessoas é o fundamental. Tudo o resto é a consequência disso. Porque é o respeito que faz perceber a situação das pessoas, entender os problemas das pessoas, compreender a gravidade desses problemas, mesmo quando não é possível resolvê-los rapidamente. Penso que é por aí que deve começar. Segunda pergunta. Bom dia, eu sou a Ana Matias. Eu gostava de perguntar se considera que a integridade é um valor fundamental que um governante deve ter. Sim, claro. Um governante deve ser honesto. A integridade é essencial e deve ser honesto pessoalmente e deve ser honesto em termos funcionais. Deve ser honesto em termos pessoais. Na sua vida, aquilo que proclama como princípios deve viver na sua vida. Porque senão as pessoas dizem, bem prega Frei Tomás, faça o que ele diz, não faça o que ele faz. E depois, na sua atividade permanente, atividade comunitária, deve fazer um esforço para ser sempre íntegro. Outra pergunta. Aqui. Quem é agora? És tu. A minha pergunta é a seguinte: como gostaria de ser lembrado pelas gerações vindouras? Eu gostaria de ser lembrado por esta ordem. Primeiro, ter sido um bom pai e um bom avô. Depois, segundo lugar, ter sido um bom professor. Depois, sendo caso disso, ter cumprido a missão, nomeadamente esta missão, o melhor que tinha podido. Se for estes três, já não é mau. Outra pergunta. Como incluir os mais idosos na vida social portuguesa e como motivar os jovens a ter empatia para com os mesmos, não os deixando a morrer em lares que muitas vezes não lhes proporcionam alegria. Ora bom, esse é um ponto muito importante que passou por várias intervenções vossas. Vocês têm a idade que têm, mas qualquer dia, um dia terão a minha idade. É só esperarem mais uns 50 aninhos. Mais uns 50, 50 e tal, chegam lá. E se chegarem lá é boa notícia. É muito boa notícia. E se ultrapassarem, é ainda melhor notícia. Portanto, não se esqueçam daqueles que cumpriram uma missão social, que estão a cumprir uma missão social. Porque os menos jovens continuam a cumprir missões sociais fundamentais. Eu, como professor, tinha imensos alunos que eram mais velhos do que eu. Ou tinham a minha idade já quando eu tinha uma idade avançada. Isto é para alguém ir para uma aula que não vai haver. Bom, e portanto, não sei porque esta campainha, não é? Nós vamos para o resto da vida a pensar na campainha. Bom, não se esqueçam nunca deles. Mantenham pontos com
Um dos problemas de uma sociedade egoísta é haver uma divisão. É das coisas que mais me preocupa, que a sociedade portuguesa possa dividir-se por razões de idade. E que de repente os menos jovens, porque vão menos à internet, porque ficam na televisão generalista, porque acabam por ter um conhecimento dos factos mais distante e dá com menos gente nova, sentirem-se como que num gueto, esquecidos, abandonados, e os mais jovens, eles próprios, porque querem começar a vida e têm problemas às vezes no começo da vida de emprego e têm que puxar por si e de repente não olharem para esses outros, até os acharem culpados de tudo e mais alguma coisa, o que nos deixaram, como deixaram, isto e aquilo. Bom, e essa separação, porque os tempos são diferentes, porque os mais jovens, pelo contrário, circulam na internet, circulam em tempo real, têm velocidades diferentes, veem a vida através de meios diferentes, contactam com o mundo de formas diferentes e de repente deixar de haver diálogo. Deixarem de falar entre si, de se entenderem, falam dois discursos que não se entendem. Não podemos deixar que a cidade portuguesa ganhe nisso. Outra pergunta. Bom dia, sou Catarina. Ser cidadão significa pôr em ação a nossa liberdade e igualdade, empenhar-nos na defesa dos interesses comuns. Então, como explicar que, infelizmente, nos dias de hoje, a participação dos cidadãos na vida política é cada vez menor, notando-se também um crescente desinteresse dos jovens pela política? Ora bom, porquê é que a participação é muitas vezes menor? Eu já desconto o facto da abstenção que aparece proclamada, a meu ver, não corresponder necessariamente à verdade, porque nós somos 10 milhões e tal, 10 milhões e meio, não pode haver 9 milhões e tal de votantes, porque se tirarmos os que vão até aos 18 anos de idade, são mais do que essa diferença. Há muita gente recenseada, por exemplo, imigrantes, gente recenseada automaticamente, desde o momento em que é emitido o cartão único de cidadão e, portanto, teoricamente, está recenseado, mas na prática não é um eleitor em termos efetivos. Bom, mas mesmo assim, há muitas vezes a sensação de que as pessoas estão longe da política, não percebem os políticos, não entendem os políticos. Porquê? Há várias razões. A primeira razão é porque, como eu dizia há bocadinho, a vida é uma vida difícil, então em tempo de crise muito difícil, e as pessoas têm que lutar pelo seu dia-a-dia, e muitas vezes sentem que os seus problemas do dia-a-dia não estão a ser acompanhados suficientemente por aqueles que têm responsabilidade política. E às vezes é justo, outras vezes é injusto, mas acham isso. Depois porque hoje há uma realidade que se chama redes sociais e que se chama novos tipos de comunicação. E a política tem dificuldade em acompanhar o tempo da comunicação nestes dias. Os problemas vão a um ritmo tal, vocês carregam um clique e de repente num clique na outra ponta do mundo vocês têm decisões financeiras e económicas que têm consequências na vida de outras áreas da humanidade. A ciência, a técnica, a economia, as finanças, os movimentos sociais vão rápido, a política vai mais lenta. E as decisões que são tomadas pelos políticos, normalmente chama-se isso o direito, as leis, as decisões da administração são ainda mais lentas. E, portanto, há um gap, quer dizer, há uma distância de tempo entre o momento em que as pessoas estão a viver certas questões, certos problemas, e o momento em que sentem que as respostas vêm. E aqueles que têm de dar resposta também hesitam muitas vezes, porque se dão a resposta na hora, não têm tempo para pensar que resposta. Isto é um problema real. É um problema real e que às vezes dá soluções erradas. Por exemplo, uma solução errada é começar a decidir por Twitter. É começar a decidir, eu não estou a dizer manifestar opiniões, não estou a falar de ninguém. Eu não estou a dizer, decidir por Twitter, a pessoa diz, há um problema, tumba, cá vai decisão. Isto cria em cada vez mais pessoas, sobretudo os mais jovens, são os que têm o tempo mais acelerado, a sensação de que quem decide não os acompanha, está longe deles, não vê os problemas
como eles mudam. Vocês, por exemplo, pensam que eu queria dar um exemplo, mas tenho que ter muito cuidado no exemplo que possa dar, porque é logo, pegam nele e extrapolam. Mas, sei lá, olhem para a vida política portuguesa no último ano. Parece uma montanha russa, de coisas boas, coisas menos boas, coisas boas, coisas menos boas. Montanha russa. E aquilo que parece, e é uma tragédia num momento, mas depois pegam nas suas forças, recomeçam e tal, e começam a construir. Sei lá, o caso dos incêndios. Pedrógão, muito destruído pelos incêndios em junho. Passei lá em agosto. Em agosto. Estava já a arrebentar, em verde, um conjunto de áreas. Claro que é certo, arrebentava, não ordenadamente, quer dizer, se é alteração daquilo que, em princípio, lá tinha estado antes. Mas a natureza tinha tido já um processo rapidíssimo, antes mesmo de comissões de estudo, grupos de trabalho, reflexões, terem conduzido a debater o que é que vamos fazer lá. E este é um exemplo ainda ao ritmo da natureza. Se passarem ao ritmo humano, o que aparece de novo, todos os dias, para dizer a verdade, todas as madrugadas, porque eu durmo pouco e, portanto, durante a madrugada vou vendo o que se passa e provavelmente vai aparecer na comunicação social na manhã seguinte. Vejo surgir questões novas, cá dentro e lá fora, as mais inesperadas. Mesmo nas relações com outros países. Quer dizer, de repente aparece uma questão naquele país, ou uma questão naquele país, ou uma questão naquele país que não existia na véspera, não existia há 8 dias antes, 10 dias antes, 15 dias antes. Imprevisível. E na vida das pessoas isto está a acontecer a um ritmo monumental. Torna-se mais difícil responder a esta velocidade de desafios. E as pessoas sentem-se, portanto, mais longínquas, porque acham que os seus problemas não estão a ser acompanhados a tempo. Mais perguntas? Bom dia, sou Maura Souza. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é, seguida a perspectiva de Fernando Pessoa na sua obra Mensagem e o discurso do Sr. Presidente de Ano Novo sobre os novos Portugais, crê que o nosso país poderá ser novamente grandioso e glorioso como na altura dos descobrimentos? Se sim, o que podemos fazer? Ora bom, nós somos grandes e gloriosos. Não sei se vocês têm a noção, nós somos grandes e gloriosos. Vejam bem, olha-se para o país e diz, um país pequeno, geograficamente pequeno, num cantinho da Europa. Depois, se somarmos os arquipélagos, já é maior. Se somarmos o mar que fica e a plataforma continental, essa plataforma continental é muitas vezes superior ao território terrestre. A zona de busca e salvamento, que depende de nós, é 62 vezes maior do que o território português. A nossa Marinha, a nossa Força Aérea tem uma área de intervenção em que tem com países vizinhos o Canadá, países africanos lá de baixo. Já é outra dimensão de Portugal. Se pensarmos nas comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo, então já não somos só 10 milhões e meio. Multiplicar por 2 ou por 3. E os lusodescendentes. Então já somos muito mais importantes. Se pensarmos que nós temos plataformas com a Europa, mas também com os países que falam língua portuguesa, mas também com a América Latina, mas também cada vez mais com países árabes e com países asiáticos. E plataforma porque exportamos e importamos. Mas plataforma temos quadros técnicos a ir e a vir. Plataforma de colaboração a todos os níveis, somos maiores. Porquê é que nós conseguimos um secretário-geral das Nações Unidas? Que normalmente os primeiros eram os nórdicos, que chegavam lá porque toda a gente gostava deles e, portanto, não dividiam ninguém. Chegámos lá, primeiro porque ele é excepcional. O António Guterres era o melhor da minha geração, é notável. Mas, além disso, porque conseguia falar com os russos, com os americanos, com os chineses, com os franceses, com os ingleses, não mudando de opinião ao falar com cada um deles, mas compreendendo a diferença deles. E é por isso que temos tanta gente em posições importantes. Porque é que o ministro Centeno chegou a presidente do Eurogrupo?
É porque aquelas pessoas todas gostavam dele há um ano e meio e não o criticavam, não. É porque mostram uma capacidade que o português tem de diálogo, de plataforma natural. Mas isto está a acontecer a todos os níveis. Podia multiplicar exemplos de portugueses que estão por todo o mundo em posições importantíssimas. Isto dá-nos força. Dá-nos força. É porque os outros países sabem que Portugal tem uma posição importante, é preciso uma missão humanitária em África. Ou o comando de uma missão de paz em África. Escolher um português, porque não? Porque é mais indiscutível do que se escolher alguém aparentemente de um país maior, mas que não tem a mesma capacidade de compreensão e de diálogo. Isto é uma força nossa. Mas para sermos fortes, temos de ser cada vez mais qualificados. Temos de ser cada vez melhores. E somos melhores. Eu tenho a experiência e vários antigos alunos meus que foram para universidades estrangeiras rivalizando com os melhores dessas universidades e ganhando. E ganhando naturalmente. E, portanto, nós somos grandes, não é só no futebol. No futebol, obviamente, somos grandes. Ou no remo, ou em várias competições em que nós ouvimos todos os dias, agora já nem ligamos, uma vitória de um português num campeonato de taekwondo, disto, daquilo, daquele outro, na Europa ou no mundo. Somos. Mas somos, sobretudo, grandes nessa capacidade para abraçar o mundo, para dialogar com o mundo. Portanto, o nosso peso é muito superior à dimensão geográfica que ela própria pode ser entendida de várias formas. É diferente do que era noutros tempos. É, porque hoje não somos império, não somos império colonial, isso passou, e foi bom que passasse. É uma outra fase, é uma outra realidade esta que vivemos, e nesta outra fase nós temos a mesma capacidade que tivemos ao longo da história, às vezes com aspectos positivos, outros negativos, mas de diálogo, de presença, de experiência, até para coisas simples. Por exemplo, é preciso uma missão qualquer em África. Ponham um americano a tratar disso. A probabilidade de não perceber a África, porque nunca lá esteve, é enorme. Ponham um português a explicar ao americano, o americano talvez perceba um pouco melhor. Ponham alguns povos europeus que nunca tiveram a experiência africana ou asiática a falar com quem teve essa experiência. Isso faz a diferença. Mais, tu lá atrás, é dos preparados ou selvagens? Preparados. Então vamos embora. É preparado, tem papelinho. Vamos embora. Falta microfone. Bom dia, meu nome é Ben Merveil. Queria perguntar, um dos grandes problemas que afeta não só Portugal, como a nível mundial, é o desemprego jovem. O que fazer ou o que pensa fazer para tentar solucionar ou minorar este problema? Ora bom, o desemprego jovem é grave, embora seja menos grave noutros aspectos sociais do que o desemprego dos mais velhos. Porque o desemprego de alguns mais velhos, por dificuldades de adaptação às mudanças científicas e tecnológicas, coloca às vezes mais problemas do que o jovem. A vantagem da juventude, eu costumo dizer, como sabem, eu nado, não direi todos os dias, que não posso, não tenho tempo para isso, mas nado muitas vezes no mar, mesmo no inverno. E a diferença que responde ao envelhecer é que eu nadava 45 minutos e agora nado no inverno para aí 15 ou 20 minutos, porque já não aguento, tenho frio. Bom, o jovem tem uma capacidade, um jogo de cintura, uma capacidade de adaptação que o menos jovem não tem. O problema quanto ao desemprego jovem é o seguinte: escola com qualidade, escola com igualdade, escola, como foi dito aqui, com humanidade, mas também escola com ligação à comunidade. Isso é muito importante para o emprego. E depois isto, que é escola que dê ao mais jovem capacidade para se adaptar a uma coisa que é o fundamental no mundo de hoje, que é a constante, é a mudança. Não interessa nada aos meus alunos que eles empinem uma lei, porque daí a 3 anos já está ultrapassada.
Eles têm que saber lidar com uma lei qualquer, seja portuguesa, seja angolana, seja moçambicana, seja russa, seja americana. Se eles souberem só aquilo que é muito fechado numa certa realidade, não têm capacidade de adaptação. E um dos problemas do trabalho hoje é que certas formas de trabalho tradicionais tendem a desaparecer, não todas, mas aparecem novas formas de trabalho. Novas profissões. E o ritmo de profissão é acelerado. Noutros tempos, estar na mesma empresa 40 anos era não só, em muitos casos, inevitável, como bom. Agora vocês assistem startups que nascem e morrem. E aparecem outras. E essa capacidade de adaptação obriga a quê? Pois obriga a que o sistema educativo, a ligação entre o sistema educativo e o emprego, a forma de organização do emprego, tudo isso acompanha essas mudanças. Permanentemente. Sei lá, agora, por exemplo, o turismo. Disparou o turismo em Portugal. O disparar o turismo em Portugal obriga à formação de novos profissionais. Precisamos de mais gente, mas com qualidade. E como o turismo vai mudar, nós sabemos o que ele é hoje, mas como será daqui a 5 anos? Que tipo de turismo? Para que tipo de turistas? Com que resposta profissional? Essa capacidade de adaptação é fundamental. Mais perguntas? Tu. Outra vez. Vamos embora. Eu gosto da ideia. Mas... A segunda pergunta é: não será necessário encontrarmos critérios consensuais que possam valer para todos sem desrespeitar a diversidade cultural e ecológica do nosso planeta? Ora bom, pois, por isso é que há uma colaboração em termos de humanidade crescente em matérias como alterações climáticas. Eu espero que vocês todos estejam de acordo comigo a que o problema das alterações climáticas é um problema grave. De vez em quando ouvimos umas opiniões muito especiais a dizer que é uma invenção as alterações climáticas. Não é uma invenção. Não é. Bom, e isso, o não ser só uma posição individual, ou de um Estado, ou de uma cultura, ou de num continente, ou de uma área geográfica, quer dizer, a importância das organizações internacionais e nelas as universais, é que a resposta a problemas como esses, do ambiente, da ecologia, da relação entre gerações, de pensar no futuro, não só no futuro imediato, mas no futuro a prazo, isso exige um esforço de todos, e não apenas de alguns. Mais perguntas? Tu. Microfone, que entramos nas perguntas não alinhadas. Muito bem. Não se deveria considerar a educação artística como impulsionadora do humanismo e da felicidade? E sendo assim, apoiada e usada para o desenvolvimento social nas zonas de mais carência? Sim, sim. Eu sou suspeito que sou do mundo das letras. Portanto, é perguntar a alguém que vive nesse mundo, não acha que esse mundo é muito importante? Sou suspeito. Mas é verdade. Quer dizer, o ensino artístico, no sentido amplo do termo, é fundamental. A realização das pessoas é uma realização integral. Não interessa nada que seja alguém ótimo numa área muito específica. Eu às vezes costumava dizer, mas isto não tem rigor nenhum, na borboleta das montanhas rochosas. É uma pessoa que fez toda a sua vida a estudar aquela borboleta e como é que é a borboleta e tal. E depois, no resto, é uma pessoa muito, muito incompleta. No olhar para os outros, no lidar com os outros, na atenção a outros aspectos, outras facetas da vida. Hoje o que se pretende é que a formação seja o mais completa possível. Pois cada qual vai escolhendo a sua vertente, a sua área. E, portanto, nessa formação completa, a formação artística é muito importante. E o ensino artístico é muito importante. Muito importante. Houve tempos em que se achava, bom, está bem, há sim uns que têm jeito para as artes, vão lá, uma minoria, vão para as artes. A grande maioria vai, mas é tratar da vida e preparar-se para seguir a sua carreira, tentar um emprego, a pensar na saída profissional e tal. Não, é muito, muito importante.
é uma vertente de todas as pessoas, é um lado de todas as pessoas que não pode ser esquecido ou minimizado. Mais. Existem atualmente problemas ecológicos, económicos, humanitários e entre outros, que não são exclusivos de uma nacionalidade ou de uma cultura. Será possível estabelecer um conjunto de políticas transnacionais de forma a prevenir estes problemas? É, e é urgente que seja. É, e é urgente que seja. Porque há problemas que não se podem resolver. Sabem que esses problemas não conhecem fronteiras. Não conhecem fronteiras porque as pessoas circulam, porque as ideias circulam. Porque o espaço é um espaço comum, porque os oceanos são comuns, porque as questões da poluição são comuns. E, portanto, se essas questões ecológicas, ambientais, sociais, pessoais, humanas são comuns, deve fazer-se tudo para serem resolvidos de forma comum, claro. Mas, agora, que és tu mesmo, sério? Então vamos embora. Como já foi imensamente discutido nos mídias, eu gostava de saber qual é, na sua opinião, uma forma de prevenir e ou até mesmo acabar com o problema que é a violência doméstica. Eu não quero juntar-me só num lado, que é só as mulheres. Isso é de uma forma muito ignorante, que também toda a gente sabe aqui que também acontece aos homens, tal como às mulheres. Eu gostava de ouvir a sua opinião na matéria, como prevenir ou até mesmo acabar com o problema. Ora bom, a violência doméstica hoje, como foi dito, embora haja uma incidência muito forte de violência sobre as mulheres, mas é sobre idosos, é sobre crianças, portanto, é sobre portadores de deficiência. Há várias formas de violência doméstica. Primeiro, há uma dimensão socioeconómica. Numa sociedade atravessada por uma crise, em que haja problemas de desemprego graves, de desigualdades graves, de injustiças graves, a probabilidade de a violência doméstica aumentar é maior, pois estão desempregados um ou dois no agregado familiar. Esse desemprego cria, obviamente, problemas económicos e financeiros e acentua as tensões, como acentua naturalmente a situação negativa dos mais jovens, em termos alimentares, em termos de toda a sua capacidade de resposta quando depois vai para a escola ou se integra numa comunidade escolar. Quer esquecer isso? É esquecer coisas fundamentais. É achar que tem... Eu sempre disse, eu fui um privilegiado. Eu um dia disse que teve mais mérito todos chegarem às posições a que eu cheguei, parecidas, do que eu ter chegado. Porque partiram de uma base muito mais difícil. Isso faz a diferença. Depois supera-se, e supera-se pelo esforço individual e supera-se também pelas políticas comunitárias. E, portanto, a violência doméstica tem esse quadro que não podemos esquecer, que existe. Pois há problemas de cultura cívica, comportamental. É preciso que a sociedade assuma que é preciso combater a violência doméstica. E combater é dar força a que as vítimas possam falar. Possam falar. Mas para poderem falar, não é só um problema de vergonha, não é só um problema de não terem uma dependência tal que possam falar. Porque se tiverem essa dependência, pensam duas vezes antes de falar. Pensam elas, pensam as amigas, pensam os amigos, pensam os parentes, pensam os vizinhos. E, portanto, essa é uma realidade que exige um esforço de todos. E em que a sociedade portuguesa fez um percurso positivo. Mas tenho de reconhecer que, passadas muitas décadas em democracia em que se melhorou muito, que ainda há exemplos transversais a todos os níveis de dependências que permitem essa e outras formas de violência. Isso é um desafio para todos nós. Desafio para todos nós. Mais lá atrás estavam ali uns entusiásticos frenéticos, até que arranjar o microfone. Vamos embora, até que enfim que lá ao fundo eles falam, hein? Vamos embora. Onde é que está o microfone? Passe o microfone para trás, vá. Estamos a gerir isto bem.
Toca mais 5. Bom dia, o meu nome é Susana. Mais 5, Bruno. E eu queria perguntar, na sua perspectiva, o que é que está a atrasar a mudança de Portugal para melhor? Travar a mudança de Portugal para melhor. O que é que está a travar a mudança de Portugal para melhor? Bom, eu acho que Portugal está a mudar para melhor. Para já. Eu acho que Portugal está a mudar para melhor, neste sentido. Tivemos uma crise profunda, iniciámos o processo de saída da crise, houve uma devolução de rendimentos, houve a ultrapassagem de cortes, houve passos que foram passos importantes e positivos. De fora veio mais turismo, as exportações foram crescendo, o investimento vai crescendo, a economia vai crescendo, e, portanto, o problema é, temos de ir mais depressa melhor, temos de melhorar mais depressa. E melhorar mais depressa porquê? Porque há setores e há pessoas às quais não chega aquilo que melhorou, não chega. E porquê? Porque outros países vão melhorando a um ritmo mais intenso. E como isto é um só mundo, os desafios que temos já não são desafios fechados, nós não vivemos fechados. E os nossos jovens, por exemplo, têm que ter condições para poderem disputar com os jovens do resto desse mundo em condições de igualdade, para não dizer até de superioridade na sua formação e na sua qualidade, os desafios do futuro. Portanto, o problema português agora não é que não estejamos a melhorar, não haja muita coisa a mexer na sociedade portuguesa, nomeadamente na gente nova. Há muita coisa a mexer. Há uma iniciativa, uma criatividade, o querer realmente mudar. É impressionante, essa mudança de mentalidade. Impressionante, eu vejo pelos meus alunos. Eram mais fechados, mais tímidos, às vezes mais egoístas, não queriam arriscar, por exemplo, eram menos solidários em certas fases críticas. E isso é um ponto fundamental. O que se pode fazer em conjunto faz-se melhor do que isoladamente. Agora, temos de fazer mais rápido. Temos de fazer melhor e mais rápido. E para isso o que é preciso? Primeiro, termos a noção dos problemas. Não tapar com o dedo o sol. Não ficar feliz porque se deu 2 ou 3 passos quando podíamos dar mais 5 ou 6. Nunca perdermos a exigência. Para connosco próprios e para com todos. Segundo lugar, não termos medo de debater, de discutir, de dizer aquilo que achamos que se deve melhorar, o que se não deve melhorar e tal. Em democracia é assim. Esse debate é sempre enriquecedor. A diferença é enriquecedora em democracia. O pior que pode haver, na economia, como na sociedade, como na política, é todos pensarem da mesma maneira. É um horror. É a diferença e o respeito das diferenças. Depois, há setores fundamentais. Eu, quando tomei posse, vai para 2 anos, qualquer dia, faz os 2 anos da eleição, mas da posse é só 9 de março, eu falei em 2, que é a educação e a coesão social. Acho muito importantes. A educação em todas as dimensões, que é toda a vida. Continua na qualificação, no que se chamava educação permanente, na inovação. Temos que estar sempre... Algum de vocês aqui por acaso surfa? Ninguém. Bom, estou a ver que era um caso... Nem bodyboard, nada. São todos de sequeiro, está bem, bom, mas então é uma coisa que quem faz bodyboard ou surf sabe, que é o saber fazer-se à onda e o ter de lutar, e é muito difícil aguentar a crista da onda, muito difícil. Temos de antecipar sempre na educação e na coesão social, temos de ser solidários, temos de fazer reduzir as desigualdades que existem entre pessoas, entre áreas geográficas, entre profissões. Temos de reduzir. Porque isso enfraquece-nos. Enfraquece-nos. Haver uma grande diferença entre aqueles que têm muito e aqueles que têm muito pouco diminui a homogeneidade social.
diminui a solidariedade social. E mesmo quando puxam todos em conjunto, puxam de forma diferente, não tirando todo o proveito. Mais uma pergunta lá atrás. Boa tarde. Então deixa lá, o nosso homem tem um aspecto de intelectual. Vamos embora. Diz tu. Boa tarde. Deixa eu ver. Boa tarde, eu sou o Donaldino Saldanha, sou aluno do curso profissional e queria saber o que é que o senhor presidente podia fazer com relação aos alunos do curso profissional que não têm apoio para o ingresso ao ensino superior. Bom, esta é uma questão importante, que é a valorização do ensino profissional. O ensino profissional, sabem que houve um tempo que em Portugal foi um ensino de segunda categoria. Havia uma diferenciação classista. Havia uma grande maioria que não chegava sequer a certos graus, nem sequer de profissional, ficava logo, muito cedo na sua vida escolar. Eu lembro, quando comecei, eu fui privilegiado porque tive educação pré-escolar. Muito poucos tinham em Portugal naquela altura. Era uma minoria. Mas depois, quando houve o ensino primário, que era o primeiro ciclo do básico, começavam X, e naquela altura, quando eu comecei, a escolaridade obrigatória era 3 anos para as mulheres, para as raparigas, e 4 para os rapazes. Portanto, ao fim de 3 anos, saíam da escola muitas, a grande maioria. Agora vejam com que idade, com 9 anos. Com 9 anos, 8, 9 anos. Bom, depois aumentou já muito mais tarde para 6 anos. Muito mais tarde. Foi aos poucos. Mas no meu tempo, os que não saíram ao fim dos 4 anos obrigatórios, saíram no fim do primeiro ciclo do liceu. E os que não saíram no fim do segundo ciclo do liceu. Ficou uma minoria das minorias. E a que chegou ao fim do liceu, ao fim do secundário, era uma minoria das minorias, das minorias, das minorias. E os que entraram na universidade era uma minoria das minorias, das minorias. Bom, isso mudou. Mas depois o ensino profissional, durante um tempo, custou a ser redescoberto, até que se redescobriu a importância do ensino profissional. E tem sido um processo rápido, em que nós temos compromissos de atingir praticamente os 50% em ensino profissional, mas ainda não atingimos. E temos de criar condições para um sistema flexível. Vocês imaginem que no tempo em que eu era estudante do secundário, que chamamos de secundário, se a pessoa escolhesse uma área e depois descobrisse que estava enganado, tinha que voltar tudo para trás, fazer tudo novo. Não era possível tirar proveito do que já tinha feito. Era um sistema rígido. O que é preciso é tornar flexível, como ali foi dito, o acesso de todas as vertentes de ensino aos vários graus de ensino. É, portanto, neste caso, foi levantada a questão do profissional ao superior. Eu no superior, quer o politécnico, quer a universitária. Quanto maior flexibilidade, melhor. Para evitar tempo perdido, tempo morto, e para valorizar uma componente fundamental para o desenvolvimento do país. Estou de acordo. Agora aqui, tu que estavas aos berros. Sim. Vá, tu. Diz lá, porque é que estás com essa bata tão bonita? É lindo. É lindo. Carla Veiga, muito bem. Então, vá. Vá, microfone, toma lá o meu. Que vergonha! Eu vou sentar. Pera. Não, para. A Carla é bem estúpida. Oh, Carla! Faz assim, respira fundo. É uma coisa que se aprende. Credo! Vê! Não, Carla, fala bem. O racismo é um problema antigo, né? Mas só que existe atualmente. O que é que nós podemos fazer para melhorar? Isso mesmo. Ora bom, perceberam a pergunta, não ouviram? O que podemos fazer para enfrentar a questão do racismo? Esta é uma questão que também tem, obviamente,
condicionantes económicos e sociais, mas que é muito cultural. É o que está na cabeça das pessoas, tem a ver com a mentalidade das pessoas, tem a ver com a educação das pessoas. Aí, como em problemas de violência, com problemas de toxicodependência, com problemas de comunicação, com outros problemas, eu sou há muito tempo, mas fui sempre considerado perigosamente estranho nas minhas opiniões, sou defensor que quanto mais cedo, de forma diferente, claro, essa questão for uma questão tratada na família e na escola, melhor. Para matar à partida fantasmas, matar preconceitos, matar complexos de toda a natureza, matar ideias erradas ou feitas. E fazê-lo como quem respira, abordando isso naturalmente, para extirpar, para afastar, para deixar de existir como realidade cultural. É por aí que se começa. É por aí que se começa. Como, aliás, se começa praticamente tudo o que é importante, se começa naturalmente nesse percurso educativo. Portanto, quanto mais cedo a matéria for abordada, a questão for abordada, mais cedo se ganha força para combater aquilo que possa surgir ao longo da vida. As tentações possam surgir. E de facto nós assistimos hoje, em alguns países, mesmo na Europa, ao reaparecimento de ideias xenófobas, de ideias egoístas, de hipernacionalismos, de racismos, muitas vezes ligados a populismos, que é, no fundo, dizer a certos setores da sociedade coisas que são mentira, não são verdade, mas que são atraentes como explicações fáceis para problemas que são vividos. Há problemas de crise económica ou social, há problemas de desemprego, há problemas de setores de idade mais avançada, de reciclagem, de nova formação, de recomeço de vida. Há comunidades que tinham atividades económicas e deixaram de ter. É tentador chegar lá uma pessoa e dizer, vocês sabem porquê? Por causa dos imigrantes. Vocês sabem porquê? Porque há outros que estão a tentar roubar os vossos lugares. Vocês sabem porquê? Porque há o risco daquela outra comunidade vizinha fazer isto, aquilo, aquilo outro. Sabe-se perfeitamente que essas razões são mentira. São falsas. Na grande maioria dos casos. Mas entram pelo ouvido, são uma explicação fácil ao que as pessoas querem, em desespero, ouvir qualquer justificação, qualquer razão, qualquer explicação. E como aqueles que muitas vezes têm a obrigação de dar a resposta certa se calam, não explicam o que se passa, fica só no ar a resposta errada, mas atraente e fácil. O melhor combate é aquele que começa cedo e que se baseia em olhar para os problemas económicos, sociais que existem, contribuir para a sua resolução e não deixar espaço a que surjam outros que, com mensagens atraentes, que não vão resolver os problemas, mas que durante um tempo adormecem partes do eleitorado e seduzem parte da sociedade, arrastam. São tentadores. A mim impressionou-me, vou dizer-vos o seguinte, felizmente uma minoria, mas nos contactos com comunidades portuguesas em alguns países europeus, encontrar pessoas que estavam perante certas eleições hesitantes quanto ao seu direito de voto. Estavam hesitantes porque viviam em áreas com mais problemas económicos e sociais, onde quem podia dar a resposta não tinha dado a resposta e já estavam disponíveis para ir atrás de um voto. Ainda tinham dúvidas sobre esse voto, mas iam atrás do voto na dúvida porque diziam, bom,
Se não me aparece mais ninguém a dar uma resposta, esta, tenho muitas dúvidas sobre ela, mas não sei se não vai experimentar. Tira a barra à parede, olha, deixa experimentar. Portanto, a política, como a economia, como a cidade, tem horror ao vazio. Se quem tem a obrigação de intervir, de fazer pedagogia, não faz, esse vazio é preenchido por outros. Portanto, quando ouço muitas vezes, então malta nova dizer o seguinte, isto está mal, e tudo, até eu digo, e vocês o que é que estão a fazer? Se está mal? Se, quer dizer, os governantes são maus, não, mas não chega a estudar. Tem que estar atentos ao que se passa à vossa vida. Isso faz parte do estudo também. É como dizer, às vezes, quando em vez de dizer, mas há esta solução, aquela, outra e tal, mas tu podias intervir nessa. Podia. Porquê é que não fizeste? Não me apeteceu. Ou porque estava distante, ou estava... Fizeste mal. Fizeste mal. Escolheram outros por ti. Não te queixes. Tu tinhas podido escolher. Não escolheste. Escolheram outros por ti. Bom, agora lá atrás aquela jovem que está ali com um camisolão, que deve estar com calor. Vamos amar. Olá, eu sou a Érica. Eu queria perguntar como motivar as populações mais afetadas ou carenciadas para enfrentar o futuro. Ora, mas cá está. Aquilo que eu digo vale, sobretudo, para aqueles que têm maiores problemas. Tem que se organizar. Tem que atuar em conjunto, em clima de solidariedade. Tem que atuar com os autarcas. Não podem deixar cair os braços. Se é num local de trabalho, com aqueles que os representam no local de trabalho. Se é na escola, com aqueles que podem representá-los na escola. O apelo que eu vos quero fazer é este. Vocês são novos. Muito mais novos do que eu. Pois se eu acho que tenho o dever cívico e comunitário de não parar e de intervir, o vosso dever de intervir ainda é maior do que o meu. Porque tem uma energia que eu já não tenho, tem uma idade que eu já não tenho, tem um futuro que eu já não tenho, e portanto, não me venham agora dizer, bom, estamos parados, isto não sei, o que devemos de fazer e tal. Organizem-se. O que há mais é iniciativas e estruturas a que podem aderir. Não querem nenhuma delas, criem. Organizem-se. Movam-se. Mexam-se. Querem mudar o mundo? Contribuem para mudar. Contribuam. Bom, mais. Tu. Espera, tu lá ao fundo, ao fundo, ao fundo. Eu sou a Jéssica e gostaria de saber se existem limites para a coerência na política. Agora é que eu não percebi. A coerência na política? Sim. Ora bom, coerência na política. Ora bom, a coerência na política eu percebo que é a tua pergunta. A tua pergunta é que os políticos às vezes dizem uma coisa e depois daí a uns meses dizem uma coisa que parece diferente e depois daí a uns anos dizem uma coisa que parece diferente. Bom, aí eu acho que se deve distinguir entre a mudança de opinião e a coerência nos princípios. Eu acho que nos princípios, todos, não é só os políticos, vocês também são políticos, não é? Nós somos todos políticos. Vocês são políticos. Uma aula é um momento político. Quando eu dava aula, era um momento político. Não porque eu estivesse a meter na cabeça dos meus alunos ideias, não. É um momento político. Tudo é política porque tem a ver com a vida comunitária. Mas uma coisa é a coerência nos princípios. E as pessoas têm princípios diferentes. Há uns que são mais a favor da iniciativa privada, outros acham que deve ser mais o Estado a intervir para corrigir as desigualdades económicas e sociais e para promover a justiça. Há uns que são mais pela segurança, têm medo dos riscos na sociedade, e os que são mais pela liberdade. Acham que há um espaço de liberdade incompressível e que há um limite a partir do qual demasiada segurança põe em risco a liberdade. Há uns que são mais internacionalistas, outros são menos. Há uns que são mais solidários, outros são mais, ia dizer, egoístas ou mais isolacionistas na sua maneira de ser. E, portanto, há princípios. Há princípios e as pessoas devem viver os seus princípios. E há quem mude de princípios e explique a mudança, mas o mais normal é a pessoa nos grandes princípios ter os mesmos ao longo da vida.
Outra coisa é a aplicação dos princípios. E aí eu, por exemplo, aprendi que nunca se deve dizer nunca quanto a decisões concretas. Uma vez perguntaram-me, estávamos numa altura que vai entre o Carnaval e a Páscoa, que para os cristãos se chama Quaresma, e eu de repente perguntaram-me ali perto da Páscoa, olha, diga lá uma coisa, o senhor vai ser líder do PSD? O senhor candidata-se a líder do PSD? Eu disse, não está nas minhas intenções, não. E a regionalista não me largava. Eu disse, eu tenho que usar uma expressão que ela me largue definitivamente, que ela não me persiga mais. E aí é que foi o erro, porque eu usei a expressão que foi, nem que Cristo deixe a terra. Como que diz, pois Cristo já desceu uma vez, não desceu outra, não é provável que deixe outra, e esteja a descer periodicamente, portanto, nem Cristo deixa a terra. Ora bom, a vida dá muita volta, e eu de repente acabei por ser mesmo líder do PSD. E nunca mais me largaram com isso. O senhor disse, nem que Cristo deixe a terra. Está a ver, hein? E eu aí, a partir desse momento, aprendi que nesse tipo de decisões concretas, a pessoa tem dificuldade em antever o que é que vai fazer. Num caso concreto, daí a 3 anos, 5 anos, 7 anos, 8 anos, 10 anos, 12 anos. E, portanto, mas muitas vezes quem vê de fora olha para essas várias posições em questões concretas e diz, que diabo, há aqui uma pequena mudança, há aqui uma mudança e tal. E, portanto, ou uma pequena ou uma grande mudança. E por isso, mesmo quanto a posições concretas, nota quem anda na política, todos, no fundo vocês na vossa vida também, nem que demore mais tempo a pensar, se há dúvidas sobre se irão ou não tomar certa atitude, se vão escolher isto ou escolher aquilo, então adotem alguma reserva, vai aparecer sempre um amigo e por maioria de razão um não amigo, que se vai recordar e vai fazer-vos recordar aquilo que disseram. Atualmente temos cada vez mais provas de que a arte é uma forma de terapia e que cada vez consegue mais mudar as mentalidades. No nosso concelho temos o privilégio de termos uma incrível escola de artes, o Conservatório de Artes de Loures. Não seria possível, com uma melhor gestão do Orçamento de Estado, com o objetivo de ajudar cada vez mais pessoas, a haver uma maior verba para ajudar este tipo de escolas? É possível, claro. É possível, eu registro essa sugestão. É uma sugestão de que vai gostar muito quem luta por essa causa. Eu também concordo. Faz uma diferença enorme. As artes em geral, a música, mas as artes plásticas também, fazem uma diferença fundamental. Eu, numa parte da minha vida, fui voluntário. E embora fosse sobretudo em cuidados paliativos, são cuidados para pessoas que estão em situações muito complicadas de saúde, mas algumas vezes fui também a organizações de portadores de deficiência, de problemas de desenvolvimento de personalidade, e a importância que tem. Sou mesmo patrono de uma associação, a importância que tem a arte no desenvolvimento das pessoas e no contribuir para ultrapassar barreiras, discriminações, desigualdades, como fator de coesão social, é enorme. E, portanto, eu imagino que é evidente que quem percebe isto também queira mais meios do que aqueles que existem para esse domínio. Eu tenho 2 questões, mas vou pôr primeiro a mais abrangente. Devido aos fenómenos de globalização e imigração, não serão as sociedades democráticas, incluindo a nossa, obrigadas a repensar o estatuto de cidadão enquanto ser humano e cidadão do mundo? Primeira. Segunda. Ao seu ver, qual o papel dos jovens portugueses, nós, neste caso, para o futuro nacional e mundial? Ora bom, primeiro, quanto à primeira, a resposta é sim, é óbvio. A cidadania hoje é uma coisa muito diferente do que era num mundo fechado, com países fechados,
é uma realidade diferente, muito mais aberta, com esta circulação que existe de pessoas e de ideias. E, portanto, é evidente que com problemas comuns isso coloca questões à cidadania. Tem que ser mais exigente, mais partilhada, mais global. Mais global. Antigamente havia um chavão, uma frase feita que é: somos cidadãos do mundo. E quando se dizia isso não era verdade. A grande maioria dos cidadãos tinham condições económicas e sociais em que não eram cidadãos do mundo. Mas a vossa geração e outras gerações começam a ter condições para a cidadania universal. Isso coloca problemas. É preciso, nomeadamente, repensar as organizações internacionais, repensar a convergência entre os povos e os Estados, repensar a cidadania. A segunda questão é muito ampla, eu fui respondendo aos poucos. O que é que vocês podem fazer para mudar o país? Depende de vocês. Acham que sou eu que vos vou dizer o que é que devem fazer? Seria uma forma de paternalismo. Eu sei o que é que fiz quando tinha a vossa idade. Naquela altura, eu era de uma formação predominantemente de centro-direita. Foi por aí que eu fiz. Mas fiz muitas vezes em colaboração com pessoas mais à esquerda do que eu. O que é que nós ambicionávamos naquela altura? Resolver o problema colonial, portanto, o que viria a ser depois a descolonização, democratizar o país, criar uma democracia e desenvolver o país. Eram 3 finalidades, depois havia vários caminhos. Não estávamos todos de acordo sobre os caminhos. Quanto a várias delas, dir-se é fácil, naquela altura era fácil, porque era evidente que eram estes os objetivos. E podia-se lutar por vários caminhos, mas era evidente, e lutava-se nesse sentido. O que é que nós fazíamos? O que cada um pôde fazer. Eu tinha um grupo de amigos, de várias formações, em várias escolas universitárias, e em conjunto participávamos em jornais, onde era possível, em rádios, em cooperativas, em movimentos sociais, em associações políticas ou de desenvolvimento. Onde podíamos chegar, chegávamos. Éramos, apesar de tudo, uma minoria privilegiada. Depois fazendo plataformas, acordos, maiores ou menores, com outras áreas de pensamento e ação. E foi assim que nós agimos durante aqueles anos até ao 25 de Abril. Depois separámos. Uns foram para o partido A, outros foram para o partido B, outros foram para o partido C, outros não foram para o partido nenhum, outros separámos. E muitos ficámos unidos, outros não ficámos. Agora o desafio é diferente, porque está em democracia. Portanto, o que se trata é em democracia, cada qual escolher qual é o caminho que vai seguir para mudar. Eu quero mudar no trabalho social. Vou para uma instituição de solidariedade social. Vou para voluntariado. Vou trabalhar numa área. É uma escolha. Não, eu quero trabalhar numa colaboração mais intensa com a vida autárquica. Outra escolha. Eu quero trabalhar nos movimentos educativos, estudantis e tal. É outra escolha. Eu já estou a trabalhar, ou vou trabalhar brevemente, ou assim. Eu quero participar na vida sindical, na vida laboral, no mundo do trabalho. É outra escolha. Eu não quero nada disso. Eu quero ir para as hipóteses que as redes sociais me proporcionam e tal. Não quero nada disso. Eu quero ir para grupos artísticos ou valorizar essa componente mais cultural da intervenção. Vou para aí. Vocês têm que se conhecer a vocês próprios. De todas as várias hipóteses que eu tenho de participação, qual é aquela que se ajusta mais à minha maneira de ser? À minha e porventura do grupo de pessoas que me são mais próximas. Como é que eu vou atuar? E onde é que vou atuar? Depois dir-me-ão, às vezes nem sempre são bem aceitos ou compreendidos, nem sempre têm a correspondência àquilo que esperam. Mas vão tentando, vão fazendo, vão agindo. Escolham o vosso caminho. E sabem que o somatório dessas pequenas partículas de participação faz revoluções. Faz revoluções. O somatório faz revoluções. Parece que não, mas faz.
Bom, temos agora, eu teoricamente aqui a 1h15 devo estar a receber o primeiro de 7 embaixadores, já com fraque, eu de fraque, supondo que ainda tomo um suplemento para substituir o almoço que já não vou ter, e depois são 7 em fila indiana, não é fila indiana, é mais lenta, durante muito tempo, de vários pontos do mundo. Portanto, tenho agora mais 3 ou 4 perguntas. Vamos embora. Tu. Será que tem a noção de que é um presidente de massas e carismático e como se sente em relação a isso? Esta jovem é muito simpática porque diz que eu sou carismático, é uma coisa que nunca tinha descoberto. Mas, a menos que todos sejamos carismáticos, e somos. Não sei se sabem que todos somos portadores de carismas, de talentos. Todos. Temos de descobri-los. Quais são os nossos carismas, os nossos talentos? Isso é importante para aquilo que eu dizia. Pois se o talento é mais para uma realidade, é por aí. Eu aqui ouvi vários casos de carisma e talentos. Para o turismo, para a atividade social, para a atividade artística. Ouvi vários. Portanto, é pegar neles e desenvolvê-los. E, portanto, acho que não. Acho que essa ideia que há é perigosa. Eu vou dizer-lhes que é um bocadinho perigosa a ideia que há hoje, com o peso da comunicação social e o peso da imagem, que é as pessoas acharem que quem intervém na vida pública tem que ser uma popstar ou uma rockstar. E eu devo dizer que muitas das rockstar e popstar e ídolos do showbiz têm vidas muito infelizes enquanto são e depois de deixarem de ser. Porque há um lado mediático, por exemplo, nos reality shows. Eu não vos vou contar casos, mas podia contar casos de pessoas que de repente passaram da vida do dia a dia comum para serem ídolos enquanto durou aquele reality show. Depois de repente deixaram de ser. Uns passaram para outro reality show, mas a maior parte não passou. Ainda foram convidados para uns carnavais, ou para umas festas, ou para a inauguração de umas discotecas. E depois de repente descobriram que tinham de fazer a sua vida, tirando proveito da experiência que tinham tido, mas fazendo uma vida baseada em escolhas e em percursos e em trabalhos e em realidades de qualquer outro dos portugueses ou qualquer outra das portuguesas. E por isso a coisa mais, eu tenho dito aos meus colaboradores, a coisa mais importante é a pessoa que está em funções de responsabilidade não se deslumbrar. Não se deslumbrar. Aquilo é passageiro. Aquilo é passageiro. E esse é um ponto fundamental. Não te esqueças disso. Diz tu. Se me permite, como sabe, Portugal tem alunos muito especializados e com grandes qualificações, mas muitos deles vão trabalhar para o estrangeiro. Os que cá estão, acha que num futuro próximo conseguirão ter a reforma, sendo que ela já se encontra em falta para muitos de nós? Bom, primeiro eu espero que vários dos qualificados vão e venham. Hoje esta migração de gente nova já não é por não sei quantos anos. Vêm, tiram pós-graduações lá fora, depois voltam. Há um funcionamento em rede que ultrapassa as fronteiras. Agora, em termos de reforma, por isso é que se fala na sustentabilidade da reforma. Por isso é que é importante o problema, nomeadamente, da demografia. A demografia é importante em termos de coesão social. Uma sociedade mais jovem, uma sociedade mais dinâmica. Uma sociedade mais homogénea em termos etários é mais dinâmica. Mas também é importante para que todos, mais velhos e mais novos, possam contar com, digamos assim, a correspondência ao trabalho que deram à comunidade. Isso pensa-se e vai-se avaliando em cada momento para garantir que haja esse horizonte no futuro. Bom, tu ali que estás de pé, diz. Calma.
Ainda há bocado disse que nós não devemos ignorar os problemas, e concordo consigo, mas gostaria de saber, em sua opinião, quais é que são os maiores problemas que enfrentamos como portugueses, tanto a nível nacional, tanto a nível do povo até, e como é que pretende combatê-lo, mas também como é que nós podemos ajudar você? Ora bom, os problemas vocês disseram-nos. Quer dizer, o que mostra que há uma visão muito realista dos grandes problemas nacionais. Há uns problemas que são problemas sociais, vocês falaram na saúde, falaram na solidariedade social, falaram no interior, nas desigualdades regionais ou territoriais, falaram em problemas de direitos humanos, falaram em problemas de violência. Bom, há problemas culturais, também falaram neles, há problemas políticos, de proximidade, de compreensão por parte de quem escolhe e de quem é escolhido e representa aqueles que escolhem. Os problemas são esses. São esses. Muitos deles são comuns a várias sociedades, outros são particularmente mais fortes em Portugal num determinado momento. Como é que se responde? Eu já disse, a resposta passa, a meu ver, em termos de fundo, educação, formação, coesão social. São base. Depois, que capacidade ou que caminhos devem vocês seguir para dar resposta a isso? Depende de cada um de vocês. Onde é que devem andar? Como é que devem andar? Agora, é evidente que quanto mais cedo nós formos dando resposta a problemas de qualificação dos portugueses e a problemas de justiça social, para o que é necessário, obviamente, com a qualificação, nós continuarmos a fazer tudo para fazer crescer a nossa economia, mas ao mesmo tempo atentos à repartição da riqueza na economia, contribui para o futuro do país. Eu sou conhecida por fazer as piores perguntas em sala de aula e eu gostava de saber qual é a sua opinião no programa da SIC da Super Nanny. A minha opinião sobre esse programa, eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer-vos o seguinte, que diz em 3 pontos, eu já vi uma vez, eu tenho opinião sobre a matéria, eu acho que o Presidente da República não deve dizer a opinião sobre programas específicos da televisão. Não deve. Não deve. Pode ser que eu mude de opinião no futuro e acho que deva pronunciar, mas neste momento essa é a minha posição. Tenho opinião sobre a matéria, ainda por cima uma opinião em que se conjuga o ter sido professora, o ter vivido o mundo mediático e ter conhecido por dentro, bem, e portanto... Mas acho que seria mau para o cargo presidencial que eu tenho de servir se neste momento estivesse a opinar sobre esse específico programa. Cá temos a mulher do turismo. Diz. Ok. Rápido, senão, olha, 1 hora como é que eu vou chegar ao Zé Machado? Vai. Para ser um político, como toda a gente diz, é preciso ser mentiroso? Não. Eu acho que não. Eu devo dizer-vos o seguinte, eu que conheci ao longo da vida milhares de políticos, nas freguesias, nas câmaras, nas organizações sindicais e patronais, nas escolas, nos governos, a todos os níveis, no Parlamento, obviamente também na Presidência da República, eu diria, falando desse universo todo, a maioria esmagadora dos que conheci não era mentirosa. É como a ideia de que a maioria dos políticos é corrupta. Em Portugal, isso não é verdade. Eu não pronuncio sobre outros países, seria indelicado, mas em Portugal não é verdade. Daquilo que eu conheço e daquilo que eu estudei, porque eu era professor de ciência política, portanto tinha de estudar também essas matérias, não é verdade. E o facto de haver essa noção mostra que há um problema de desfazamento na cabeça de algumas pessoas, felizmente não todas, não da maioria dos portugueses, entre
a realidade e a visão que há da realidade, generalizando situações que não podem ser generalizadas. Eu não posso pegar numa situação de alguém que comete um erro e dizer todos aqueles naquela comunidade são iguais àquela e cometem erros. Bom dia, a minha pergunta é: como é que o Sr. Presidente se sente ao ver que por onde passa tem um povo que tem uma admiração enorme por si e um carinho tão grande? Ora bom, eu não ouvi. O que é que ela disse? Acho que é a tua pergunta outra vez, não é? Era o quê? Ora bom, não, o problema é o seguinte, vamos lá ver. Isso é uma coisa que tem sido muito especulada e as pessoas dizem o seguinte: primeiro, há uns acham que é artificial, não é natural. Erro. Fui sempre assim. Fui sempre assim como professor, fui sempre assim como colega, fui sempre assim na comunicação social, fui sempre assim como voluntário. Sou assim. Podia ser introvertido. Podia, e não era nada de ofensivo. Eu corrigi o introvertido que era muito novinho e fiquei, se quiser, extrovertido em excesso. Mas sou assim. Pronto. Se quiser, muito afetivo. E as pessoas acham que algumas até excessivamente afetivas. Segunda questão é: isso não é mau, porque expõe muito o Presidente, é um preço. Expõe muito o Presidente. Porque de ir a vários sítios e partilhar experiências diferentes, crio a expectativa de ter de ir a todos os sítios. E quando não vou, porque não posso por uma razão qualquer, marcam-me falta imediatamente. Diz, ele esteve ali, mas não esteve comigo. Não esteve na minha escola, não esteve na minha empresa, não esteve no meu município ou na minha freguesia. É um risco. A terceira, que é, e não tira a autoridade nos momentos cruciais, não tira. Não tira. Nos momentos em que é preciso. Eu, para aí 3 ou 4, em que eu tive de ser, não direi menos afetivo, foi feito também com afeto, embora as pessoas achassem que não era visível o afeto naquele momento. Que eu me lembro, primeiro caso, quando houve um problema com a Caixa Geral de Depósitos, e eu tive de dizer o que pensava sobre a matéria num determinado momento, porque senti que havia gente demais que estava a descolar dos que tinham decidido. Não estavam a perceber o que estava a passar. Eu senti que tinha de dizer em voz alta aquilo que as pessoas pensavam em voz baixa. Segundo momento, depois das tragédias vividas, houve ali um momento em que eu senti que tinha que fazer exatamente o mesmo. Que não era contra nada nem ninguém. Era só para ter a certeza que não havia riscos de descolagem excessiva entre o que estava na cabeça das pessoas e a imagem que faziam sobre o poder, que aliás, a meu ver, era injusta, mas faziam, muitas delas formulavam. Terceira, no veto sobre o financiamento da lei sobre o financiamento dos partidos, em que eu, aliás, fui o mais comedido possível, porque eu não discuti as soluções, até porque a minha opinião é ultraminoritária, e eu aceito que a maioria tenha opiniões diferentes. Eu apenas pedi o seguinte: não se importam de dizer 2 palavras por escrito ou orais para explicar o que se passou. Só. Porque já havia um bruabá que às tantas começava a ser perigoso, porque já se estava a desfocar o debate para áreas em que já se debatia tudo e ninguém percebia nada do que estava a ser debatido. E eu recoloquei a questão. Expliquei. Porque explicado está explicado. E depois até foi bom, porque começou a ser explicado e houve oportunidade para haver uma explicação que não tinha havido, por razões de celeridade de procedimento na parte final. Mas são situações extremas, se virem bem. Porque o Presidente, de facto, tem de ser muito cumpridor em relação aos seus poderes. Eu sou professora de Direito Constitucional, mas eu votei a Constituição. Portanto, tenho a obrigação de conhecer bem a Constituição. Tinha 20 e poucos anos, votei a Constituição. Eu, portanto, sou muito cuidadoso em relação a isso.
Mas é isso, quer dizer, isso não retira. Nesses momentos é preciso, entre aspas, exercer a autoridade naquilo que se diz, não é afetado por ter a vida, a proximidade e continuar a haver a proximidade, faz parte do feitio das pessoas. Umas são mais, outras são menos, é como é. Mas isso acontece com toda a gente na vida. Uns são mais extrovertidos, mais introvertidos, mais próximos, menos próximos. Última pergunta, tu. Presentemente, não digo racismo, mas digo que há diferenças entre os cursos regulares, os anos regulares e os cursos profissionais. Gostava de saber a sua opinião em relação a isso. Ora bom, já falámos um bocadinho disso ali atrás, que é, eu valorizo imenso os chamados cursos profissionais, para simplificar. E valorizo imenso, e tenham esta noção, a ideia de que é muito antiga, de que há certas formações e certas profissões que são profissões mais importantes, mais graduadas, com maior conceito social, é errado. Completamente errado. Todas as atividades profissionais são importantes. E até vos digo o contrário. Pois, mas isso é que não se devia fazer. Quer dizer, só para dar um exemplo, eu sou professor de Direito. Eu tenho a dizer-vos que tenho encontrado alguns dos meus antigos alunos a fazerem coisas muito diferentes de exercer uma profissão jurídica. E muito importantes. Tenho encontrado em IPSS, tenho encontrado em ONGs, tenho encontrado em voluntariado, tenho encontrado em relações internacionais, tenho encontrado em tarefas comerciais, tenho encontrado, nem imagino um tipo de atividades que com aquela formação, eles ou porque quiseram ou porque teve de ser, acabaram por exercer. Essa ideia de discriminações entre vários tipos de formações e atividades profissionais correspondentes não faz sentido. Então tu, finalmente, meu Deus. Bom dia, o meu nome é Viviana. Qual é o seu objetivo para melhorar a saúde pública em Portugal? Oh meu Deus, isso estava outra conversa. O Presidente tem de respeitar... Bom, eu só direi o seguinte. Acho muito bem que neste momento haja um amplo debate sobre a questão da saúde em Portugal. Eu já falo nisso há muito tempo, já falo como Presidente desde o início do mandato. Acho que é importante discutir-se, porque é um problema fundamental, é um problema de todos os portugueses, é um problema que exige ponderações e escolhas. Há várias posições sobre essa matéria e acho que é oportuno o debate sobre esse tema em Portugal. E também acho o seguinte, que é muito provável que haja uma reflexão sobre uma lei que é muito antiga, a lei de base do Sistema Nacional de Saúde, do Serviço Nacional de Saúde. E isso é mais uma razão para o Presidente, tendo ideias sobre matéria, dever reservar-se e deixar fazer o debate e não intervir no início dizendo, olha, eu prefiro aquele caminho ou outro. Porque eu posso ter que me pronunciar no fim assinando a lei que venha a ser aprovada. E, portanto, o melhor é guardar para esse momento a minha pronúncia. Gostei muito de estar com vocês e eu acho que falaram ao todo aí para aí uns 60 ou 70.